O ex-presidente Lula fez o primeiro pronunciamento público nesta quinta-feira, um dia após a sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão por corrupção. Lula negou os crimes pelos quais foi condenado e afirmou que ainda está no jogo. Temos um vídeo, a produção separou um trechinho do que disse o ex-presidente Lula no final da manhã de hoje. Coloca aí, Reginaldo. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Pode saber. E agora quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidência da República em 2020. E aí, Vera, você acompanhou, disse que foi discurso. Como é que você classifica o que aconteceu hoje lá no PT, enfim? Foi mais uma lenga-lenga do Lula, né? Essas que a gente está sendo obrigado a assistir semana sim, outra também, desde que ele se viu enredado aí nos processos em que é acusado de vários crimes. Eles falaram em entrevista coletiva, mas claro que não seria uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento em que só ele falou e só falou mentiras. Elencou uma série de mentiras, a começar dessa, que não tinha pleiteado ainda candidatura. Mentira. Ele fala como candidato como se ele precisasse pleitear alguma coisa dentro do PT, né? Como se ele precisasse pleitear alguma coisa dentro do PT. E ele já falou, inclusive, essa mesma frase. Até agora eu não tinha me colocado como candidato, mas estão me obrigando. Então, até essa construção mentirosa e algo canalha, ele já tinha utilizado, tá? Então, essa foi uma das mentiras. Outra mentira. Eu já li em muitos lugares que quando a pessoa chega para dar depoimento, ela... Primeira coisa que perguntam é o que você tem a falar do Lula. Eu desafio o presidente Lula que mostre uma matéria que diga isso, que comprove isso, uma reportagem que mostre alguém que chegou para depor e foi inquirido com esta pergunta. Outra coisa, diz que foi condenado com base na teoria do PowerPoint. Mentira. O juiz Sérgio Moro, na sentença, faz menção explícita a isso. Diz que não era necessário, neste momento, para este processo, decidir se Lula era ou não o chefe da organização criminosa, como classificou o tal PowerPoint do procurador Deltan Dallagnol. Então, isso não foi levado em conta na sentença. Diz que não há uma só prova. Mentira. A sentença elenca provas documentais em série que ele se recusou a discutir. Diz que tem um documento lá que não foi assinado e que ele disse, quando questionado, que duvidava até que tivesse sido encontrado na casa dele. Mentira, foi encontrado lá e foi periciado o documento. Está constando como prova e passou por uma perícia da Polícia Federal. Ele diz, sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado com as instituições, que a Polícia Federal mente, que o Ministério Público mente, que a imprensa mente, que o Judiciário mente. Então ele coloca o Brasil como uma república de bananas que não tem 4 instituições de tamanha importância capazes de promover uma investigação dentro da lei. Só ele está dentro da lei, sendo que os fatos insistem em dizer justamente o oposto. Foi um show de mentiras, um show de canastrice e um show de enganação, dizendo que está na hora da senzala mandar. Que senzala é essa? Que senzala é o Lula? O Lula é Casa Grande, ó. Há muito tempo, Casa Grande, ele foi feitor dos pobres, e agora ele é Casa Grande, senhor de engenho, senhor de escravos, ó, há muito tempo, escravizados intelectuais, escravizados a essa mentirada dele, e que são escravos por vontade própria, o pior, o mais triste de tudo. Carlos Andreasa, você. Que maravilha essa exposição da Vera, né? Dá gosto, dá orgulho fazer esse programa, especialmente nesses momentos. Não vejo, evidentemente, nenhuma novidade nesse comício do Lula, né? O fato de ele abrir esse teatro hoje, se referindo a uma suposta entrevista coletiva, dá a exata dimensão do modo como ele compreende a liberdade de imprensa, né? Ele acha que concedeu uma entrevista coletiva, né? Uma entrevista coletiva em que não há sequer uma pergunta. Isso é o Lula, né? Aliás, isso é o Lula e é a expressão do PT, porque o Lula é a expressão do PT. Ali, naquele palanque que se armou, havia uma quantidade enorme de cadáveres políticos.
né? Porque o PT, como partido, é um cadáver político. Mas o Lula não. O Lula está vivo. Eu tenho falado sobre isso aqui, não é vivo politicamente, né? Tudo aqui eu estou falando de política. Não estou feliz de fazer essa constatação que eu tenho feito há algum tempo, mas o fato de não haver novidades nessa fala dele hoje é basicamente porque ele está em campanha há muito tempo. Tudo que ele disse hoje, inclusive a imposição de seu nome, como se houvesse alternativa no PT, a imposição de seu nome como candidato, é, obviamente, um disfarce para o que já está em curso há muito tempo. Houve uma frase importante hoje, dita por aquele senhor Wagner alguma coisa, que é o presidente da CUT. Wagner Gomes. Esse vai ser o mote da... Wagner, esse vai ser o mote da campanha do Lula. Abre aspas, eleição sem Lula é fraude. Vocês entendem a gravidade, a estupidez, a incompreensão democrática de uma frase como essa? É gravíssimo, né? Eleição sem Lula é fraude. Nós não reconhecemos, chegou a falar, não reconheceremos. Isso, vindo de uma turma que se especializou em fraudar contratos públicos. A base do projeto de poder do PT, autoritário, de permanência do poder, passa por fraudar contratos públicos, por aparelhar, por assaltar o Estado, as empresas estatais. Está aí a Petrobras, está aí o BNDES. No entanto, o Lula fala, como a Vera disse, de Casagrande e Senzala, se colocando na posição de Senzala. Ele, que como a Vera disse, é Casagrande há muito tempo, e Casagrande construída pela Casagrande. A Casagrande em que o Lula... Em nome de outrem. Isso, também tem isso, né? Ocultação de patrimônio, foi condenado por isso ontem. O Lula é um dos maiores beneficiários da Casagrande brasileira, se é que ele existe. Ele se tornou o Casagrande graças à Casagrande. Estão aí os campeões nacionais, está aí o próprio Joesley Batista. Gratíssimo a ele, como mostra a sua delação bizarra. Está aí o Ike Batista, está aí a decorrência da famosa Carta ao Povo Brasileiro, mas já era assim lá atrás, quando o Lula era líder sindical, peleguismo, fazendo o jogo do patrão o tempo todo. E isso não pode enganar mais, mas engana. Ele tem a base dele, minha gente, não nos esqueçamos disso. E ele vai disputar a eleição. Aliás, vou passar a palavra para o Madu, mas eu queria tratar especificamente da judicialização projetada da eleição em 2018 depois, tá bom, pessoal? Fala, Madu! Sem eco, né, Madu? Agora sem eco. Não, eu gostaria primeiro, em meu nome e em nome dos meus colegas da Jovem Pan, impedir um adicional de insalubridade. Porque ter que ouvir Luiz Inácio Lula da Silva hoje, na hora do almoço, foi realmente uma coisa absolutamente insana, absolutamente insalubre, né? Faz mal à saúde. Aliás, o Lula não fala, o Lula mente compulsivamente, é um cínico doentio. E o pior que eu vejo é o tom de ameaça que existe na fala dele. Assim como o Andreasa lembrou aí o pretenso slogan da campanha em que a eleição sem Lula é fraude, isso não é um slogan, isso é uma ameaça. Então a tática do Lula e do PT, uma vez encurralados na parede, uma vez ameaçados, né, o Lula e vários petistas de irem para a cadeia, eles passam a ameaçar as pessoas de bem, passam a ameaçar as instituições que eles desprezam. Se você observar essa fala do Lula, eu não sei se eu convido os nossos amigos e amigas da Jovem Pan, porque eu não sei se isso é um programa que faz mal à saúde, mas quem tiver estômago forte, que veja essa pseudo-entrevista coletiva, né? Na verdade é uma peroração, é coisa de ditador, né? Inclusive aquela entourage em volta, Gleice Hoffmann, aquele outro irmão, aquele dos dólares na cueca lá, que é líder do PT na Câmara. Como falou muito bem o Andreasa, um monte de mortos-vivos, de zumbis em volta do Lula, fazendo risinhos de escárnio. Você vê que
a extrema-esquerda e a extrema-direita se encontram, convergem uma para a outra. Um bando de antidemocratas, um bando de autoritários. Agora, o que eu disse ontem, eu quero repetir aqui, o Brasil não pode aceitar, gente, não pode aceitar ser refém desse bando de apenados, de pessoas condenadas, né, que agora vem com essa ameaça. O que tem nessa ideia de dizer que se o Lula não puder concorrer às eleições, porque se ele for preso não vai poder concorrer às eleições? Aliás, como diz o Merval Pereira, existe, hoje no artigo dele do Globo, existe uma enorme contradição, porque se um réu não pode exercer a presidente da República, o que dirá já de um condenado? Né? É uma contradição enorme que ele já se colocou. O PT quer aprofundar a crise no Brasil. O jogo deles todos é que se dane o Brasil. Para salvar o PT, eles são capazes, né, de aprofundar ainda mais a crise que estamos vivendo no Brasil. Vocês não acham, não? Acho sim, e você se referiu a uma coisa muito importante dessa fala, que é mais um adicional de insalubridade e de indigestão para essa hora do almoço tenebrosa, que foi o show de cinismo que o Lula deu, né? Alegando que ele tem um componente político muito forte, esse trechinho? Não, quando ele fala que não leu a sentença porque estava mais preocupado em secar o Palmeiras. Isso. Quando ele diz que bom darem o triplex para ele, é claro que ele sabe dizer triplex, mas ele fica falando triplex para parecer que é da senzala, para agradar essa claque que estava atrás dele, que era bom darem o triplex para ele, que assim ele podia pagar a multa que o Moro arbitrou, como se sentença judicial, condenação judicial fosse piadinha. Quando ele diz, ele pega e sem a menor cerimônia fala dos filhos dos apresentadores do Jornal Nacional. O que os filhos dos apresentadores do Jornal Nacional, ele senhor bateu Luiz muito Inácio, nessa tecla na Globo, tem a ver com a sua roubalheira e com a sua desfaçatez. Respeite as crianças, respeite os adolescentes. E aí em seguida ele fala... Não respeitou nem a memória da ex-mulher dele. Então, e aí em seguida ele fala, nem vou falar da dona Marisa, não sei o quê. Aí depois ele falou. Fanfarrão, e falou. Fanfarrão, entendeu? Fanfarrão. E tem gente que se ajoelha aos pés desse ditadorzinho de Araque. Chega disso no Brasil, gente. Não é possível que a gente não vá virar essa página nefasta.